Voltamos com Falando Sério. Hoje as nossas convidadas são Lúcia Raposo, diretora de Lúcia Raposo Cerimoniais, e que também mantém curso de etiqueta. E Mariana Verdolim, mestre em psicologia, professora da faculdade, do curso de psicologia da Faculdade de Ciências da Vida, terapeuta cognitivo comportamental e de avaliação neuropsicológica em Belo Horizonte. Mantém um consultório em Belo Horizonte. Nesse bloco agora, vamos falar sobre o comportamento ligado às novas tecnologias. E entre essas novas tecnologias, a que está mais à mão, literalmente, é o smartphone, que hoje nos conecta a qualquer parte do mundo. E eu já vou deixar claro aqui, já falei em outras oportunidades, que eu ainda resisto a ter um smartphone. Não tenho. Não tenho porque ainda não senti necessidade para ter, tanto para minhas atividades meramente pessoais, quanto para as minhas atividades de trabalho. Não me exigem que eu tenha um e por enquanto eu não quero ter. Mas nada contra quem tenha, por motivos pessoais, de trabalho, seja lá o que for. Eu só penso que, há exemplo de qualquer atividade, o excesso é que não é desejável. Então nós vamos conversar com as nossas convidadas sobre isso aqui. E vou começar com a Mariana, porque afinal de contas ela trabalha com isso. Tem o smartphone, está ligada no WhatsApp, internet e tudo mais, mas por uma questão de trabalho. Mas vamos ver essa questão do comportamento, Mariana. Por exemplo, uma cena comum hoje, você chegar num restaurante, uma família está lá, pai, mãe, 2 filhos, se sentam lá, pressupõe-se que saíram de casa para uma refeição fora de casa, para um encontro, para conversar enquanto participam daquela refeição, mas esse encontro não acontece na prática, porque está cada um com o seu aparelhinho. E aí? É verdade, às vezes acaba que as pessoas estão no mesmo lugar, mas não estão juntas, né? Isso. Acho que a gente pode pensar que o smartphone, a internet, ela nos aproxima das pessoas, né? De quem está longe, ela possibilita que a gente estabeleça relações, né? No momento que a gente quiser, né? Não precisa marcar um encontro pessoal. Mas, ao mesmo tempo, ela pode prejudicar, né, de certa forma, as relações que a gente poderia estabelecer presencialmente, né, tradicionalmente, né? Então, nesse caso aí, é possível que os membros da mesa, do encontro, estejam realmente interagindo com outras pessoas, criando laços, mas perdendo a oportunidade de estar ali de fato, né, de criar uma conexão com as pessoas que estão próximas a ele. No que diz respeito à etiqueta, Lúcia, uma situação hipotética, 4 pessoas numa mesa, seja socialmente, seja a negócios, o telefone de uma delas toca, não necessariamente em cima da mesa, pode estar no bolso. E aí, atende ou não atende? E se atender, ela vai atender ali na mesa ou pede licença e sai? Bom, né, nesse caso, né, se é importante atender, se desculpe e se retire para atender e volta, né, para esse convívio. Agora, o ideal, se ele está ali, está fazendo opção para reunir com aqueles amigos, é melhor que esteja desligado, né? Se porventura esqueceu de desligar, aí peça licença e vá resolver afastado, né? Depois volta e conversa. O desejável é isso, então, né? Isso, mas sempre longe, né? Não é na frente dos colegas que vai atender também o telefone ali para resolver uma situação que pode ser particular, íntima, né? Interessa aí. Agora deixe-me falar com a avó. Você já tem netos que estão em contato com essa tecnologia? Sim, sim, dominam plenamente, muito mais do que a avó. Isso é claro, Dão aula para a avó. Mas eu vou ser solidária a você, Rosalva. Eu também não tenho. Embora todos os meus filhos insistam para que eu tenha. Mãe, mas você é uma mulher moderna, precisa ter. Eu falei, não preciso ter. Não preciso. Tem e-mail, sim. Né? Comunico muito por e-mail, trabalho, né? Mas o telefone para mim ainda é telefone, sabe, Rosalva? Então, é importante, né? Tem os grupos da família, que aí alguém me liga para me dar notícia, né? Do que está acontecendo. Mas essa todo notícia mundo, geralmente corre nas redes sociais, todo mundo né? fica sabendo do aí grupo, né? Isso, você então, vai ser a ponta, né?
Aí eu fico sabendo que alguém ligou para mim e me deu a notícia. Você é do século passado. Né? E me deu a notícia. E tá ótimo assim. Você não Pra sente mim, necessidade? Não sinto, Rosalba. É o meu caso, eu não sinto necessidade, então eu sinto que eu não preciso ter. Né? Tanto eu costumo dizer, em tom de brincadeira, que eu não corro o risco de ter um tablet ou um smartphone. Por quê? As pessoas que têm proximidade a mim, a ponto de poderem me dar esse presente, não vão me dar porque sabem que não é prioridade para mim. Então, esse risco eu não corro. Exatamente. Né? Mariana, é possível estabelecer, por exemplo, uma idade para que a criança ou adolescente, seja lá quem for, tenha o seu próprio aparelho? Ou isso varia de acordo com a configuração da família, o ambiente onde ela vive? Olha, Rosalba, eu não tenho nenhum contato dentro da psicologia com estudos sobre isso, mas eu percebo, né, no meu dia a dia que esse contato está sendo feito cada vez mais cedo. Né? Então, uma criança, um bebê que está chorando, os pais precisam de um tempinho, eles vão lá e pegam o DVD, o smartphone, colocam um vídeo, colocam ali para a criança interagir com aquela avalanche de informação e estímulo que vem da tela do computador, né, por exemplo. Então, acredito que cada vez mais as crianças estão sendo colocadas em contato com esses aparelhos, né? Então, criança que sabe passar a tela de touch com o dedinho e vai passar um livro, que é outro jeito, né, de interagir, ela tenta da mesma forma. Então, o aprendizado está sendo feito cada vez mais cedo. Não temos ainda a dimensão do impacto disso. É muito recente, né? Sim. Mesmo porque tem muitos jogos educativos, né? Sim, que tem uma estimulação, é sempre positiva, né? Mas é claro que a gente precisa sempre pensar se está adequado à faixa etária. E aí que acho que talvez more o perigo, né? Pensar que aquele tanto de informação ali de um desenho está adequado ou não, a capacidade que a criança tem de percebê-los, né? Porque a gente nasce, né? O ser humano nasce, mas ele não nasce prontinho. A gente ainda tem muito para desenvolver, né? Neurologicamente, cognitivamente. Então, assim, essas ferramentas podem contribuir, mas elas têm um limite, porque o nosso desenvolvimento segue um curso, né? Então, às vezes, a criança está sendo super estimulada, às vezes ela pode ficar agitada, e aquilo ali, aquele estímulo, não cumprir um papel educativo positivo, né? E sim, pode acabar atrapalhando um pouco. E aparece alguém que dá um diagnóstico de hiperatividade. Olha, pode acontecer um diagnóstico é um curioso que fala, isso é hiperatividade. E não é, né? Na prática não é. Pois é, a gente, na clínica, na avaliação psicológica e neuropsicológica, a gente tem discutido muito essa questão, né? De pensar sempre no ambiente. Como que é o ambiente? Uma criança que tem realmente um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, a gente vai pensar que o ambiente ele pode ter determinadas características, sim, mas ele não faz, né, ele não tem o poder para criar naquela criança um quadro que a gente vai chamar de um transtorno. Existem outras variáveis aí que vão interagir com o ambiente, né? Se é só o ambiente, pode haver um comportamento inadequado da criança, e se você mudar o ambiente, fazer um treinamento de pais, ou fazer só uma conversa, informação para os pais, isso pode ser solucionado. Mas é claro que, em outros casos, esse ambiente, ele pode até ser modificado, mas existem outras questões mais, vamos dizer assim, individuais da criança que precisam ser trabalhadas. Até porque isso que muitas pessoas determinaram chamar de hiperatividade pode ser simplesmente a resposta aos estímulos que ela recebe. A intensidade dos estímulos determina a intensidade da resposta. Não é isso? Sim, acho que faz sentido a gente pensar isso assim, né? Então, é por isso que analisar esse ambiente, tentar compreender esse ambiente. Quais são os hábitos da criança em casa? Né? Ela vai dormir tarde, ela fica muito tempo na frente da televisão, mas por isso que cada vez mais dentro da psicologia a gente se preocupa em estabelecer critérios diagnósticos, que é o que a gente usa para saber se
se a criança ou o adulto tem ou não tem determinado quadro, né? Então, critérios diagnósticos precisos, para que não haja esse tipo de confusão, né? O que é só uma reação ao ambiente ou o que é algo que advém de uma alteração do desenvolvimento, né? E que pode ser tratado, que precisa ser tratado com um outro olhar. Então, o olhar do psicólogo tem que ser muito apurado para perceber a diferença. Acontece de o pai de uma criança ou de um pré-adolescente, ou a mãe chegar no consultório e perguntar: olha, meu filho tem tal idade, eu já posso dar um smartphone para ele? Olha, nunca me ocorreu esse tipo de pergunta, né? Eu acho que os pais não consideram uma ameaça, então eles já fazem. Fazem naturalmente. Já fazem naturalmente. Estão ali interagindo com a criança, né? Claro. Minha netinha, bem pequena, né? Outro dia lá na minha casa. Na casa da avó. Com o telefone da avó, que é moderno, mas não usa essas coisas. Tá lá. Eu falei, o que foi, filho? O que você tá vendo aí? Jogando um joguinho lá, que eu nem sabia que tinha jogo no meu telefone. Os meus netos fazem isso comigo. E dominando, já passei para a 4ª fase, vó. Eu falei, o que é isso, meu Deus do céu? É impressionante como que eles dominam isso. Esse contato, desde cedo. Né, de certa forma precoce, não é necessariamente ruim. Acho que é difícil a gente falar isso é bom, isso é ruim. Isso vai sempre depender, né? Agora, é claro, acho que sempre tem que preocupar com a questão da adequação. A adequação para a faixa etária, para a capacidade daquela criança de compreender aquelas informações. Como eu falei, eu gosto de estar sempre observando, né? Eu sou meio calado, então quando eu vou em um determinado ambiente, eu fico observando as pessoas. E recentemente foi no aniversário do meu filho, uma reunião lá e tal. Eu estava ouvindo lá uma mãe jovem, ela foi mãe muito jovem, e tem um filho adolescente. Eu estava observando, ela falou o seguinte, que ela precisava falar com o filho dela, ela estava na sala no quarto, ela passou um WhatsApp para ele. Eu não me atrevi a falar nada. Eu disse, gente, que oportunidade ela perdeu de ir lá conversar com o filho, dar um abraço, dar um beijo no filho, passou um WhatsApp pro menino. Mas eu posso ser muito careta, mas eu acho que isso não é um comportamento necessário, nem falo normal não, necessário. Estou sendo muito careta? Olha, eu acho que não. Eu fico pensando muitas vezes, Rosário, que às vezes as pessoas têm dificuldade para fazer isso que você falou. Chegar perto, dar um abraço, olhar nos olhos, né? Dificuldade, sim, por uma questão de personalidade, porque é mais introvertido, ou às vezes por uma inabilidade, o que a gente, né, chama de habilidades sociais, que é essa habilidade de se relacionar com as pessoas, de passar mensagens, de interagir. Então, às vezes, eu fico pensando que o smartphone, o WhatsApp, podem ser formas de ter esse contato sem acarretar nessas dificuldades, né? Assim, eu tenho dificuldade de ficar lá no olho no olho, mas se eu mandar uma mensagem, eu consigo, né? Consigo dizer para aquela pessoa o que eu quero dizer pela mensagem, mas que eu não dou conta de dizer pessoalmente. Né? Porque se você está pessoalmente, você corre o risco dela não gostar, dela te dar uma resposta. Está ligado à afetividade? Acho que sim, né? Está ligado à afetividade, está ligado com a habilidade dessa pessoa em lidar com um não, com a frustração de um desejo. Acho que tem muita coisa envolvida aí, né? Vai variar de pessoa para pessoa. Mas eu acredito que tem pessoas que têm uma facilidade em se relacionar por meio de aparelhos e pessoalmente pode ter uma dificuldade maior. Então, acaba que vai ser uma ferramenta. Então, em determinados casos, é interessante a gente pensar que o smartphone, que a internet, ela pode atuar como um facilitador de outras aprendizagens, né? Até como uma ferramenta terapêutica. Eu acredito que essa tecnologia toda, realmente, um dos efeitos colaterais é esse. As pessoas estão se afastando mais fisicamente. Né? Hoje a gente vê grupos de terapia trabalhando exatamente o tocar, né, no outro, porque as pessoas não conseguem fazer isso mais. Não conseguem mais abraçar por inteiro, né? Expressar o afeto. É. Né?
Então tem terapias específicas para isso, né? A gente vê acontecer nesse mundo moderno. E até a entonação, né? Uma coisa é a palavra escrita, outra coisa é a palavra falada. Verdade. Porque a mesma palavra pode ter significados diversos, dependendo da entonação que você coloca nela. Né? Então, é muito comum os filhos falar assim, quando a minha mãe, se ele tem um apelido em família, quando a minha mãe me chama pelo nome próprio, eu posso me preparar. Já sabe. Né? Se ele é Léo, se a mãe falou Leonardo, prepare-se. Né? A questão da entonação. E a palavra escrita não tem entonação. A gente perde elementos importantes da comunicação quando ela é feita somente por mensagem, por texto. Então, cada vez mais as pessoas usam o Skype, né, que são ferramentas para olhar também, né, para ter essas outras informações. Né? Eu acho, por exemplo, o Skype, por exemplo, eu acho fantástico. Viajei recentemente com uma mulher, habilitou o smartphone dela e conversou com a filha dela pelo Skype. Maravilha. E baratíssimo. Né? Então, muito bom. Você está a milhares de quilômetros de distância, bom demais. Agora, você está na sala e o filho no quarto, convenhamos, me desculpe aí, ó, amiga do meu filho, mas eu jamais vou fazer isso. Não estou dizendo, eu não sou dono da verdade, nada disso não. É como eu falei, muitos me acham careta por causa disso. Mas eu quero, enquanto eu puder, vou continuar assim, resistindo. Eu estabeleci um limite para mim. Eu estou feliz assim? Então tá ótimo. Falta alguma coisa na minha vida, no aspecto pessoal, profissional, afetivo? Não. Então tá bom para mim. Eu não sei, talvez você possa até dizer que esse meu comportamento está meio anacrônico, sei lá. Será não, que acho que está adequado ao quem você é, a sua necessidade, é isso que importa, né? Eu acho, Lúcia, eu acho que você também está nessa situação, que a gente chega a uma fase da vida da gente que os anos vividos dão isso pra gente, que é a experiência, a sabedoria, que escola nenhuma ensina, e que a gente pode fazer escolhas. O fato, por exemplo, eu ter me aposentado da minha profissão e continuar trabalhando. Você se aposentou na sua profissão, continuou trabalhando, mas você fez escolha. Eu pude fazer uma escolha, você pode fazer uma, e somos donos do nosso tempo. Eu acho que esse direito nós temos e a Mariana ainda está conquistando. Será que é isso também? Você poder só, eu não quero ter smartphone porque eu não preciso, agora ela precisa, não é? Eu acredito que sim, Rosalvo. Eu acho que a gente pode dizer aqui que a gente tem um privilégio né, de conquistar isso. Ao longo do tempo. Mas tem toda uma história aí para trás que fez com que a gente chegasse a isso, né? Mas a gente percebe que não é todo mundo que consegue, né, Rosalvo? Eu acho que nós somos privilegiados nesse aspecto. Eu acredito, né? sim. E não sei, dentro do grupo, né, dos que precisam, eu acho que mesmo necessitando por motivos de trabalho, a gente extrapola. Né? A gente vai além do que realmente é necessário. Né? Então, você precisa... Eu já fui muito além do que eu precisava. Ao ponto de adoecer. Não é? Alguém te manda uma mensagem, você precisa realmente respondê-la na hora exata em que você recebeu? Eu consigo resistir. Às vezes existe a urgência, né? Sim, médico, claro. Aqui, eu preciso de você agora. Diferente. Como terapeuta, às vezes recebo ligações de alguém que precisa falar comigo naquela hora. Agora, existem... E essas são as exceções. Claro, essas são as não exceções. podem virar regra. Acaba que o comportamento que inicialmente discriminava, não, isso eu posso resolver depois, isso eu tenho que resolver agora. Ele começa a ficar difícil de discriminar. É tudo para ontem. Né? Então, eu tenho que responder a mensagem do meu esposo agora, eu tenho que responder o meu chefe agora, porque senão ele vai ficar pensando que eu não estou interessado, que eu não quero trabalho. Então, acaba que vão sendo criadas necessidades que inicialmente realmente não existiam. Né? E isso pode, acredito eu, levar a um adoecimento, porque ninguém dá conta de suprir toda a demanda todo o tempo. Né? Eu quero te perguntar uma coisa, de certa forma eu já falei aqui no primeiro bloco, mas sob um outro contexto, Mariana. É muito difícil organizar o tempo, a gente percebe isso, a geração dos meus pais, os nossos pais tiveram mais facilidade para organizar o tempo, porque era uma vida mais metódica. Né? Hoje é mais difícil organizar o tempo. Mas nessa organização do tempo,
Você acha que é importante ou tem um peso grande você sistematicamente destinar um tempo para o lazer? Sim, acredito sim. Em muitos momentos, Rosalvo, quando o meu cliente chega para terapia e eu percebo que aquilo ali, né, essa questão do lazer, do prazer em fazer atividades que antes ele fazia, mas não está encontrando mais tempo, se aquilo ali me parece importante para aquele indivíduo, dentro da terapia cognitiva, e eu acredito que em outras terapias também, isso pode ser tema de conversa, de programação, até às vezes de tarefa. Eu costumo passar tarefas de casa para os meus pacientes. Então, às vezes, por exemplo, para pessoas com um quadro depressivo, que não estão dando conta de sair de casa, uma tarefa simples de... Você tem um cachorro? Pega o seu cachorro e dá uma volta no quarteirão com ele, né? É uma atividade que vai ter impacto, né, tanto do ponto de vista psicológico, vamos dizer assim, né, psíquico, mas também do corpo, né? Então, acaba que a gente pode passar esse tipo de tarefa para aumentar a autoestima, o prazer nas coisas, né, na vida, e isso pode ser estendido para tarefas tem um tempo maior. Fazer um artesanato, uma coisa que você gosta de fazer, vamos encontrar um tempo aí para você se dedicar a isso, né? Uma coisa que é importante, mas tem que ser sempre, se for importante para o paciente. Acho que não existe uma regra, você tem que ter tantas horas de lazer. Não, vamos ver, você está sentindo falta? Então vamos encontrar juntos aí um tempinho para você suprir essa falta. Bom, já recebi o recado ali, só temos mais 3 minutos, então nós vamos encerrar aqui e vou aproveitar que você está com a palavra, Mariana, para encerrar, já agradecendo a sua presença aqui. Obrigada. Gostei muito de conhecer você pessoalmente, espero que você volte aqui outras vezes. Mas existe uma atividade hoje de lazer que te traz mais satisfação? Na minha vida? Sim. Olha, eu gosto muito de ler, mas... Pelo meu gosto musical, eu gosto muito de rock and roll. Então, eu gosto muito de sair no fim de semana para escutar esse tipo de música. Então, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Estar com os amigos, ouvir uma boa música. Isso preenche o meu fim de semana. E tento, ao máximo, no fim de semana, esquecer um pouquinho do smartphone, deixar um pouquinho de lado, os e-mails de trabalho, assim, não, segunda-feira eu olho, segunda-feira eu respondo. Tem um tempinho para mim. Que bom. Muito obrigado pela presença. Lúcia, obrigada a você. Você tem alguma atividade hoje de lazer que te dá mais satisfação, além de paparicar netos? Essa é ótima, né? Essa é a principal. A gente sente falta, falo experiência, né? Própria. A gente sente falta quando eles demoram. Mas eu gosto muito de ler também, né? Eu leio muito, aliás, minha neta lê também demais, né? A mãe lê demais, a avó lê demais. Então, acho isso ótimo, fantástico. Gosto muito de ler e pinto, né? Voltei a pintar. Que ótimo. Né? Eu parei por causa de alergia um tempo, depois parei porque não tinha tempo. Mas agora estou voltando a pintar quadros. Temos algo em comum, que eu gosto muito de ler, estou sempre lendo. Estou sempre com um livro em andamento. E gosto de futebol. Antes eu gostava de jogar, agora o corpo não me deixa mais jogar, então eu gosto de assistir futebol na televisão. Sempre que eu posso, eu estou ligado lá. Muito obrigado, Lúcia Raposo, diretora de Lúcia Raposo Cerimoniais e também professora de etiqueta. E a Mariana Verdolim, ela é professora do curso de Psicologia da Faculdade de Ciências da Vida, é mestre em Psicologia, terapeuta cognitivo comportamental e de avaliação neuropsicológica. Foram as nossas convidadas de hoje. Obrigada. E Mariana, sinta-se convidada para voltar aqui. A Lúcia já é de casa. Claro, vai ser um prazer. Obrigada. Vai ser um prazer receber você novamente. E a você que esteve conosco até agora, o nosso muito obrigado. E voltamos na próxima semana com Falando Sério.